Caríssimo Padre Maicon, digníssimo pároco desta paróquia tricentenária, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, estimados irmãos e irmãs que rezam conosco em casa, através das redes sociais, uma saudação muito especial aos doentes, aos acamados, aqueles que, apesar de morarem aqui por perto, não têm condições de estarem conosco, participando presencialmente desta novena em preparação para a festa de Nossa Senhora da Conceição. Meus queridos irmãos e irmãs, a festa da padroeira é uma ocasião muito especial para toda a cidade de Raposos e todas as comunidades que compõem esta paróquia. E é um momento muito bonito de encontro com Deus, através da liturgia eucarística, a liturgia da missa, mas é também um momento bonito de encontro como irmãos e irmãs, que se unem para celebrar a fé, para colocarem nas mãos de Deus a vida, com tudo aquilo que ela significa, alegrias, mas também sofrimentos e angústias de cada dia. A festa da padroeira é o retiro espiritual para todo o povo aqui de Raposos. Para quem participa da novena e depois do dia da festa, possivelmente sairá dessa festa transformado para melhor, porque fez um retiro espiritual, que a cada noite tem um tema, tem a palavra que é proclamada, a pregação que é feita. Tudo isso deve caindo no nosso coração e deve produzindo frutos também de conversão para a nossa vida, a vida de nossa comunidade paroquial. Ninguém pode sair de uma novena como esta do jeito que começou. Tem que sair melhor. E melhor significa, se você começou essa novena cambaleante na fé, com a fé enfraquecida, tem que sair com a fé renovada, depois de tantos dias intensos de oração e de encontro com os irmãos de comunidade. Se você começou essa novena com a esperança, assim, meio vacilante, ou então, quem sabe, uma situação marcada até por um certo desespero, você deve sair dessa novena com a esperança renovada, que Deus é quem renova no nosso coração a esperança de cada dia, apesar das angústias e provações da nossa existência. E se alguém começou essa novena pensando assim, não vale a pena fazer o bem, porque eu estou tentando fazer o bem, mas não alcanço o que eu desejo e nem recebo de ninguém reconhecimento pelo bem feito. Você deve sair desta novena com a convicção que vale a pena fazer o bem. Ainda que você não veja os frutos do bem que você faz de modo imediato, e ainda que ninguém te agradeça pelo bem feito. Mas nada passa despercebido ao olhar de Deus, e por isso o amor, a caridade, o bem, deve ser uma prática constante na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós queremos agradecer a Deus por mais essa festa, 300 anos. Quantos devotos de Nossa Senhora da Conceição já participaram desta festa? Quantas pessoas foram se santificando ao longo da vida, participando da novena, desse retiro espiritual anual? Quantas pessoas também se desgastaram, colocando os seus dons a serviço ao longo das festividades de Nossa Senhora da Conceição? Pessoas muitas ligadas a vocês, parentes já falecidos. Então nós queremos agradecer a Deus por todo esse movimento religioso e espiritual, que é caminho de santificação para cada um de nós. O tema reservado para esta noite é esse: Maria, a Mãe de Deus, ela é transbordante de paz. Meus queridos irmãos e irmãs, não nos iludamos, a nossa paz tem nome, em Jesus Cristo.
Ele foi chamado no Antigo Testamento já como prenúncio de príncipe da paz. Estou dizendo isso porque a verdadeira paz não é só aquelas realidades que vêm de fora para dentro. A verdadeira paz é a certeza da presença de Deus na nossa vida, que nunca nos abandona. E mesmo em circunstâncias muito difíceis, nós sabemos com quem contar, nós sabemos a quem recorrer e a quem nos apoiar. Isso, então, gera em nós um sentimento de paz, não obstante as dificuldades da vida. Muitas pessoas, amados irmãos e irmãs, quando passam provações, dificuldades, começam a buscar falsas pazes. Um pai de família, por exemplo, começa a enfrentar problemas familiares, às vezes ele procura na bebida uma espécie assim de sossego diante daquela situação que ele está enfrentando. Só que a bebida não vai dar para ele a paz que ele deseja. Pode até esquecer momentaneamente, por causa da inconsciência que a bebida coloca a pessoa nesse estado. Mas depois que passou o efeito do álcool, pode ser que além do problema que ele estava enfrentando, tem um outro problema agora ligado ao vício e às vezes a confusão que ele fez no momento de falta de consciência por causa do álcool. O jovem às vezes enfrenta problemas próprios, crises da juventude, e o outro pensa que na droga vai conseguir a paz desejada para enfrentar aquele momento mais difícil. Só que essa é uma falsa paz, uma falsa ilusão de paz. Talvez no efeito da droga a pessoa até se esqueça um pouco do que está acontecendo, mas depois corre um sério risco de se tornar um viciado, uma viciada na droga, e a paz que desejava, ela não só não foi alcançada, como foram acrescentados problemas muito graves à vida da pessoa e da sua família. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nos momentos de provações, de dificuldades, de tristezas, não busquemos a paz onde ela não se encontra. E tomemos cuidado com essas falsas promessas de paz. Nesses momentos, nós temos que, na oração, sentir ainda mais a presença de Deus que nos ama, e é isso que vai permitir o nosso coração permanecer sereno, em paz, não obstante aquela situação. Nossa Senhora nos ensina tudo isso. Nossa Senhora teve uma vida marcada por muitas alegrias, mas por muitos sofrimentos também, como a vida de todo ser humano. Mas nós não encontramos em nenhum momento Nossa Senhora buscando falsas pazes para poder consolá-la diante das dificuldades da vida. Porque era uma mulher cheia de graça, cheia de Deus, e a presença de Deus na vida dela, quem dava a ela uma certa serenidade e tranquilidade para enfrentar os problemas de cada dia, os sofrimentos que marcaram a vida dela. Que possamos então pedir a Nossa Senhora a graça de sempre fortalecer no nosso coração a certeza do amor do seu Filho por nós, e a certeza de que Ele também carregou a cruz, e por isso se solidariza conosco com as nossas cruzes de cada dia. E essa certeza da presença solidária de Jesus, que não nos faz perder a paz, não obstante as dificuldades de cada dia. Eu quero, a partir ainda da liturgia da palavra, chamar a atenção ainda para dois aspectos da vida de Nossa Senhora. Então, além de ser promotora da paz, e a paz ela encontrava em Deus, é o caminho para todos nós, a partir dessa primeira leitura, queria chamar a atenção de Nossa Senhora como a mulher da esperança. Por quê? A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías é uma palavra dirigida ao povo, o povo que estava sem esperança, mas meio afastado de Deus também, o povo do Antigo Testamento. Então o profeta Isaías coloca então no coração do povo uma esperança renovada diante das dificuldades da vida. Mas Jesus usa uma linguagem poética.
Essa linguagem que ele usa, o profeta, ele diz assim, de modo assim, muito poético. Ele diz assim: naquele dia, o jardim se transformará em floresta. Os ouvidos ouvirão a palavra do livro. Os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Então, para dizer que muitas coisas boas estavam para acontecer, de que Deus reservava para o povo muitas alegrias, com essa linguagem poética. Meus irmãos e irmãs, o que é a nossa esperança, como foi a esperança de Nossa Senhora e desse povo do Antigo Testamento? A esperança do povo, apesar de ser um povo de cabeça dura do Antigo Testamento, mas sempre se direcionava para Deus, porque Deus estava sempre renovando as suas promessas de amor e de presença na vida do povo. Nós temos que tomar cuidado, porque a esperança, ela tem 2 degraus. Atenção, hein? O primeiro degrau são as esperanças humanas, que têm o seu valor, que são nossos sonhos, nossos desejos. Espero concluir o meu curso, pensa o jovem estudante. É uma esperança boa, justa, tomara que consiga realmente concluir o seu curso. Espero que eu consiga comprar minha casa própria, diz o pai de família com a mãe de família, que o aluguel está muito difícil. Uma esperança bonita, é bom que todos tenham sua casa digna para morar. A mãe diz: espero que com a minha oração, meu apoio, meu filho saia das drogas. É uma esperança profunda do coração de mãe. A mulher diz: espero que meu marido melhore um pouquinho, fique mais paciente comigo. Ou então o marido, o contrário, espero que minha esposa fique um pouco mais paciente comigo. São as esperanças humanas. Elas nos fazem sonhar, olhar para frente com uma certa alegria e com desejos bons no coração. Só, meus irmãos e irmãs, como são humanas, elas podem acontecer ou não. As esperanças humanas podem nos decepcionar. Às vezes a pessoa espera muito, não alcança, e se ela ficar só nesse nível da esperança, ela fica frustrada, triste, deprimida, não tem forças mais para caminhar e para continuar sonhando. Por isso nós temos que subir mais um degrau da esperança. Além das esperanças humanas, nós temos que alargar o nosso coração para cultivar uma esperança muito maior, a esperança em Deus. Então, quem espera em Deus, diz a Sagrada Escritura, não se decepciona. Por quê? Porque Deus é fiel. E qual que é a nossa esperança em Deus? A nossa esperança em Deus é a esperança de que Ele está conosco, que Ele nos ama, nos acompanha. A esperança que para além dos sofrimentos tem a alegria da vida eterna. Para além das dores tem a vitória para quem permanece firme em Deus. Essa é a esperança que nos alimenta. De modo que se alguma esperança humana ela não se concretiza, nós temos essa esperança maior, que é a esperança em Deus, que nos mantém firmes e sonhadores, apesar da desilusão com alguma esperança humana. Então nós temos que partir do esperar que, são as esperanças humanas, mas temos que subir o degrau do esperar em, esperar sempre em Deus, porque quem espera em Deus não se decepciona. E Nossa Senhora nos ensina isso também. Vocês imaginem, irmãos e irmãs, Nossa Senhora tinha sonhos. Ela já era noiva, possivelmente pensava em casar com São José, ter sua família, sua casinha. Tinha todos os sonhos de uma menina prestes a assumir a vida matrimonial. De repente, tudo isso foi bagunçado por causa do sonho de Deus para a vida dela. E o que ela fez? Abriu mão dos pequenos sonhos humanos para sonhar o sonho que Deus tinha para a vida dela. Colocou toda a esperança dela em Deus.
e deixou de lado um pouco as pequenas esperanças humanas que ela tinha. E por isso foi uma mulher feliz. E hoje ela é venerada e admirada por todos nós, exatamente pela coragem de ter depositado toda a confiança, toda a segurança, toda a esperança em quem? Não nos projetos dela, mas em Deus. Então, se você está participando dessa Eucaristia presencialmente, ou através das redes sociais, pode ser que você tenha sonhado ao longo desse ano alguma coisa que não se concretizou. Mas não fique cabisbaixo por causa disso, porque a sua esperança é muito maior, uma esperança em Deus. Você sabe, se não deu certo, Deus renova no seu coração a força para poder continuar caminhando, mesmo porque a nossa esperança em Deus não se resolve tudo nesse mundo, que nós sonhamos realidades que não se concretizarão 100% aqui. Nós sonhamos com alegria perfeita. Existe alegria perfeita nesse mundo? Não. Essa alegria perfeita é só na eternidade. Nós sonhamos com uma paz plena. Existe paz plena nesse mundo? Não. Então, nós esperamos a paz, mas ela é perfeita mesmo só na eternidade. Então, nossa esperança, ela transcende esse mundo, porque nós vamos esperando para além desses pequenos sonhos que são importantes, repito, mas que podem se concretizar ou não na vida de cada um de nós. Para terminar, quero chamar a atenção ainda do papel de Nossa Senhora como mulher da fé, porque o Evangelho fala da fé. Isso, mas fala de cura do cego, mas a cura do cego, o itinerário que os dois cegos fizeram, é o itinerário de quem estava na escuridão da falta de fé, depois a vista se abriu e a luz da fé pôde iluminar a vida desses dois cegos. Queria só chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram. Alguém tinha falado para esses cegos a respeito de Jesus, porque eles se aproximaram de Jesus com tanta confiança de que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Alguém tinha catequizado esses cegos. Catequizado, que eu digo, falado uma palavra muito forte sobre Jesus, que eles ficaram com aquela esperança, com aquela fé, que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Olha, meus irmãos e irmãs, a força da nossa palavra. Se nós falarmos com uma pessoa com convicção sobre Jesus, essa pessoa vai ficar tão envolvida, atraída por ele, que vai querer ir ao encontro dele. Então, nesse sentido, todos nós deveríamos ser catequistas, dar testemunho, mas tem que falar com convicção, com amor, de modo que as pessoas se sintam envolvidas e querendo conhecer Jesus. Então, alguém fez esse papel com esses dois cegos, que eles aproximaram-se de Jesus e pediram: tem piedade de nós, filho de Davi. Vamos dizer juntos: tem piedade de nós, filho de Davi. É uma oração que eles fizeram, oração de petição. Rezaram pedindo a Jesus que tivesse realmente piedade deles. Aí Jesus se aproximou e perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? O que eles responderam? Sim, Senhor. Então, esses cegos são para nós grande modelo de fé, porque Jesus os curou dizendo que era por causa da fé deles que eles seriam curados. Faça-se conforme a vossa fé. A fé, meus irmãos e irmãs, é exatamente essa capacidade de acreditar em Jesus Cristo, não obstante as situações complexas da nossa vida. A fé é testada nas dificuldades, porque dizer que tem fé quando a vida está intranquila, serena, é muito fácil. Agora, a maturidade da fé, ela é demonstrada nos sofrimentos e dificuldades de cada dia. E Nossa Senhora, nesse sentido, é um grande exemplo a todos nós. Não foi fácil para Nossa Senhora fazer a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Logo depois já começou a enfrentar problemas.
Imagina, ela apareceu grávida, era noiva. Como é que ela ia explicar para o noivo dela o que havia acontecido? Ela correu o risco de ser, primeiro, apedrejada, se São José falasse o que tinha acontecido, que não era filho dele, ou então de ser rejeitada, como ele queria fazer, deixá-la em silêncio, para não comprometer tanto a vida de Nossa Senhora. Então, ela enfrentou a primeira dificuldade na fé, logo no início, depois de ter dito sim a Deus. Depois, Nossa Senhora teve o filho dela no curral. Nós falamos de gruta. As nossas grutas são bonitas, aquelas que nós montamos nas igrejas, nas nossas casas, mas é um curral. E manjedoura é um coxo. Então, Nossa Senhora não teve um lugar digno para poder gerar o seu filho Jesus. Diz que bateu nas hospedarias, ninguém abriu a porta para o casal. E ela teve que dar luz num curral, no meio dos animais, e colocar a criancinha num coxo, porque era o lugar que sobrou naquele momento para aquele casal pobre. Um grande sofrimento também para uma mãe e para um pai. Depois Jesus nasceu, tiveram que fugir para o Egito. Herodes, com medo de perder o poder, estava mandando matar todas as criancinhas de uma certa idade. Jesus teve que ter sido levado, junto com o pai e a mãe, para o Egito, para ser preservada a sua vida. Então, Nossa Senhora largou a casa, a comodidade da sua cultura, do seu lar, e virou realmente uma estrangeira em terras que não eram as terras dela. Nossa Senhora titubeou na fé, continuou firme. Até ver o seu filho morrendo injustamente na cruz, ela viu. Para qualquer mãe, ver um filho morrendo de qualquer modo é muito triste, mas ela viu seu filho morrendo injustamente. E Nossa Senhora permaneceu firme na fé até o fim. Nós não temos nenhum texto bíblico que Nossa Senhora começa a dizer assim: se eu soubesse que era desse jeito, não teria dito sim. Ou então, estou arrependida, por que Deus não me explicou bem como é que era esse projeto? Nós não vemos Nossa Senhora reclamando, murmurando, lamentando. Ela guardava essas coisas e rezava na fé todos os acontecimentos da vida dela. Tem uma fé madura, permaneceu firme em Deus, também nos sofrimentos que a vida lhe reservou. Que ela nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a termos uma fé madura também. Nós, às vezes, diferentemente de Nossa Senhora, quando começamos a passar pelas primeiras turbulências da vida, já começamos a duvidar que Deus existe. Ou pode até existir, mas parece que me abandonou. Ou, às vezes, está até me castigando. E se a pessoa for muito fraca na fé, ela se afasta de Deus, se afasta da igreja e vai buscar outros deuses falsos e outras religiões que prometem magicamente resolver o problema na vida dela. Então, que aprendamos com Nossa Senhora a mantermos firme a nossa fé, firmes a nossa fé, como a fé desses dois cegos, que foram iluminados pela presença de Jesus. E que a nossa fé seja uma fé madura, testada no sofrimento, nas dores de cada dia, mas uma fé perseverante em Deus, como graça dele, porque a fé é dom de Deus, é graça que ele concede para cada um de nós. Então, são esses aspectos que eu queria partilhar da liturgia de hoje. Nossa Senhora, como a mulher da paz, cuidado, a paz vem de dentro, é Jesus Cristo, o amor, a presença dele na nossa vida. Nossa Senhora, como mulher da esperança, vamos subir mais um degrau, não vamos ficar só nas nossas esperanças humanas, que tem o seu valor, mas temos que subir um degrau a mais, vamos esperar em Deus, e que Deus nos ajude a passar no teste da fé, que Nossa Senhora passou, e esses dois cegos nos dão um grande testemunho de confiança em Jesus Cristo, diante da situação de cegueira deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.